Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos, em mais esse vídeo. E antes de começar, gostaria de pedir aí, dê um joinha, se inscrevam, compartilhe, para que o YouTube entenda que este canal aqui tem conteúdo muitíssimo importante, porque estamos falando da palavra do Senhor, amém? E compartilhando, você está sendo um instrumento, um canal de bênção na vida de alguém, amém? Talvez alguém está precisando de uma mensagem no coração delas para edificar a vida delas, então que você possa ser este canal de bênção, amém? Então vamos lá, vamos à mensagem, amém? Se encontra lá em Marcos, do capítulo 4, do versículo 35 a seguir, e o tema diz: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também com ele outros barquinhos, e levantando-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na polpa dormindo, e Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve-se uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram-se um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias, glória a Deus, Que palavra maravilhosa que o Senhor Jesus está falando aqui, Deixou a multidão e falou para os discípulos, Montou no barco e falou: vamos para outra margem. E os discípulos então assim foram no barco, mas chegando no meio ali do rio, ele se levantou, No meio do mar se levantou um grande temporal, e um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já enchia de água, Eu fico imaginando esse temporal aí, porque eu já eu já tive a experiência de ir pescar, e um certo dia levantou um vento muito forte também, E nós ali no barco, nós não podíamos nem sair para fora, mas Deus permitiu que tivesse um toco ali, Nós amarramos o barco naquele toco e ali ficamos a noite inteira até aquele vento cessar, e o barco balançava muito, era muito açoite aquele dia, Nós ficamos com medo, Mas aquela experiência, a gente pode imaginar como que os discípulos também estavam passando aqui por aquele temporal, e os discípulos aqui era no mar, não era num rio, Então as coisas eram muito mais violentas. Imagina o tamanho das ondas que deveria estar entrando, porque aqui falava de maneira que já enchia-se de água o barco, E as ondas se levantando e o barco enchendo de água. E aqui fala, ó, e Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-nos dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Então eu penso assim, o Senhor Jesus, ele falou uma palavra para aqueles discípulos: passemos para outra margem. E os discípulos, conforme veio aquele temporal, eles até esqueceram. O medo foi tanto que eles até esqueceram daquela palavra: passemos para outra margem. E quando o Senhor fala, meus queridos, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Quando o Senhor fala uma palavra, ela jamais volta vazia. Então ele diz aqui, ó, passemos para outra margem. Mas muitas vezes, quando as coisas se levantam sobre a nossa vida,
nós ficamos tão apavorados, tão com medo, que nós esquecemos das promessas que o Senhor faz na nossa vida. Porque aqui os discípulos, eles viram o temporal. E muitas vezes nós estamos vivendo pelo olhar, né? Nós estamos com medo do que nós estamos vendo. Porque se nós estivéssemos crendo pela fé, nós íamos crer na palavra, né? Os discípulos iam crer naquilo que eles ouviram. Passemos para outra margem. Mas não, eles estavam vendo no que? No que eles estavam crendo no que eles estavam vendo. Que eles estavam vendo um temporal, subindo aquelas ondas, né? Então o Senhor fala, não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Pelo que o Senhor Jesus falou. E através da palavra dele, ele falou. Ele falou ali, ó, vamos passar para outra margem. Então, amém. Os discípulos poderiam ver tudo aquilo, mas eles iam ficar em paz. Por quê? Porque eles estavam crendo no que o mestre falou. Bom, se o mestre falou que nós vamos passar do outro lado, porque nós vamos. E, no entanto, quando surgem aquelas coisas, a gente fica com medo. Então, o que está acontecendo aí, meu amado, minha amada? O que está se levantando aí? Que temporal que se levantou sobre a tua vida, né? Talvez levantou porque o temporal, ele vem de repente, né? O que te pegou de surpresa aí, que o teu barco tá para lá e para cá, você está se sentindo que está sucumbindo, as águas estão entrando sobre o barco, você talvez está falando, Senhor Jesus, eu não vou aguentar, eu não vou resistir, e tá, sabe, tirando água já do barco, porque a situação tá ficando incontrolável. Mas o Senhor Jesus, ele te prometeu, ele vai cumprir. Creia na palavra do Senhor Jesus. Lá em João 15:7 fala, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Então, que nós possamos estar na palavra do Senhor e o Senhor em nós. Cristo em nós, esperança de glória. Então, se Cristo estiver em nós, nós pediremos tudo o que quiserdes e vos será feito, mas Ele tem que estar em nós. A palavra dele tem que estar em nós e nós tem que estar firmes na palavra do Senhor. E nós vamos passar por qualquer temporal, qualquer situação, qualquer levante que levantar, nós vamos conseguir passar e chegar do outro lado. E aqui eles despertaram o mestre, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E o vento se aquietou. E o Senhor fala, né, para você, ó, e houve-se uma grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Então o Senhor está falando, não sois tímidos, tendes fé. Porque do jeitinho que eu fiz ali, eu acalmei a tempestade, eu vou acalmar esse temporal aí. Fica em paz, né? Tenha fé na palavra, tenha fé em Cristo. Jesus Cristo é o verbo vivo que desceu do céu, né? Ele se fez carne, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí, ó, e sentiram um grande temor depois que o Senhor Jesus disse isso para eles. Tendes fé, para ele, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, né? Olha, que pergunta. Quem é este? É o Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o sol da justiça, o pão vivo que desceu do céu, a água viva, o rio de águas vivas, o manancial de águas vivas, a fonte, né? A fonte que sacia a nossa sede, o pão que sacia a nossa fome. Aleluia, Senhor Jesus. Ele é Jesus. E olha o que ele está dizendo aqui. Quem que é este? Este é o que está lá em Apocalipse. Quando João viu, que falou, ó, de Jesus.
E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele disse: na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, João falando, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluias, esse é o Senhor Jesus, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Jesus dizendo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias. Este é o que acalmou aquele vento, aquela tempestade. Ele acalma qualquer tempestade, ele apazigua qualquer tempestade, qualquer mar, qualquer vento. Seja lá o que se levantou na tua vida, meu querido, fique em paz, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, creia no Senhor Jesus e os seus planos não vão ser frustrados. Creia no Senhor Jesus, Ele é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai amado, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu não sei o que se levantou sobre a vida dessa pessoa, Pai, qual o vento forte que está passando, qual temporal que se levantou, Pai amado, mas o Senhor é poderoso, Pai amado, para fazer bonança, Pai amado, para falar para o mar e o vento, aquieta-te, e ele vai se aquietar. O Senhor é o Todo-Poderoso, Pai amado, em teu nome há poder, Senhor Jesus. O Senhor nos deu autoridade, Senhor, para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum, Senhor Jesus. Oh Deus amado, nos enche de autoridade e ousadia para falar do teu amor, do teu poder, para acalmar qualquer tempestade, Senhor Jesus, tanto das nossas vidas quanto da vida das outras pessoas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te louvo e te agradeço por essa vida que está aqui na minha frente, ouvindo essa mensagem neste momento, meu Pai. Cuida dela, Senhor, esquadrinha, Senhor Jesus, o Senhor é que tem os olhos como chama de fogo, esquadrinha o coração dela, Pai, a vida dela de alto a baixo, Senhor, limpa, cuida dela, Senhor, edifica, Pai, levanta, Senhor, apazigua essa tempestade, Deus, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, meu amado, fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.